Olá a todos, aqui é o professor Márcio Babinski, do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. Hoje vamos falar sobre anatomia aplicada no fígado. Bom, alguns fatos, históricos e em cultura geral importantes a gente comentar acerca do fígado. Bom, historicamente, então, a história da anatomia e cirurgia do fígado, temos alguns estudos desde os egípcios, os mesopotâmios, isso até 2 a 3 mil anos antes de Cristo, onde descreviam, então, já descreviam a icterícia, e especulavam também os mesopotâmios, especulavam modelos hepáticos, através de argila de fígados de ovelha para estudo. Rufus de Efésios, então, descreveram aí 5 lobos hepáticos. Jean Piquet, em 1647, descreve o ducto torácico, o ducto de Piquet, drenando para a veia subclávia, drenando, então, a linfa. Francis Gleason, em 1654, publicou no seu livro de Anatomia Hepatis a cápsula fibrosa, cápsula de Gleason. James Quintilier, então, o Quintilier, é um grande cirurgião, ele descreve alguns landmarks separando o lobo direito e esquerdo. Então, foi um grande cirurgião que é importante para a nova história cirúrgica, com novos procedimentos cirúrgicos, evitando sangramento. Então, nesse caso, o landmark é importantíssimo para a cirurgia, as lobectomias, no caso do fígado. Wendel, em 1911, descreveu a primeira hepatectomia subtotal direita, e Claude Coinot foi um grande cirurgião anatomista, dedicado à anatomia hepática, descreveu a segmentação hepática de importância cirúrgica, Goldsmith e Woodburn também descreveram uma terminologia anatômica parecida, assim como Henry Bismuth, que além da segmentação hepática, criou algumas classificações em cirurgia hepatobiliar. E Thomas Starr, em 1968, foi o primeiro transplante hepático. Bom, é importante comentar, então, 2 grandes estudiosos da anatomia hepática, que descrevem em seus textos, um médico egípcio, Imhotep, e Hipócrates, Então, há também na literatura uma discussão de quem é o pai da medicina, se é Hipócrates ou se foi Imhotep, por conta da antiguidade dessas descrições. Bom, é importante comentar, então, historicamente, e que conheçamos esses grandes anatomistas e cirurgiões. Francis Bacon, Ambroise Paré, também foi um grande cirurgião, pai da cirurgia moderna. O James Quintilier, então, um importante cirurgião para evitar o sangramento numa cirurgia hepática. E Claude Coinot, e aqui Henri Bismuth, esses 2 grandes cirurgiões, anatomistas e franceses, que têm uma grande importância na história hepática e cirúrgica. Bom, como história, precisamos falar também um pouquinho dos gregos, da mitologia grega. Então, Prometeus, Prometeus é filho aí de Ásia e de Japeto, e ele é irmão de Atlas, Epimeteu e Menoécio. Então, nessa árvore genealógica, Prometeus, qual a importância dele? Na história da mitologia grega, o fogo de Hestia, então foi o defensor da humanidade, ele era astuto, inteligente, responsável por roubar o fogo de Hestia, que seria a sabedoria para doar aos mortais. Aí Zeus, que tem essa terminologia como poder aos mortais, o controle, puniu amarrando em uma rocha. Então, a história, a mitologia diz, então, que ele está preso numa rocha e uma águia alimentava-se, uma grande águia alimentava-se todo dia do seu fígado, que se regenerava no dia seguinte. Bom, com a imagem de algumas pinturas belíssimas, mostrando, então, aqui já quase uma evisceração, dessa pintura. E aí, então, essa águia diariamente ia comer o fígado do Prometeus. Isso, através da mitologia grega, traz o quê? Uma importância para nós entender. A regeneração hepática. O fígado é um órgão, então é nossa fábrica química, tudo praticamente é metabolizado no fígado, e aí, então, ele tem uma importância enorme na fisiologia. E aí, essa história de Prometeus nos traz aí um direcionamento para entender a fisiologia, a fisiopatologia e, sobretudo, então, envolvendo a regeneração hepática. E existem estudos, que mostram essa questão da regeneração hepática, que estão 2 gráficos à direita, e uma pintura, mais uma pintura, de Prometeus, e nós podemos observar, então, que do grego, do latim, ele é chamado de ficatum, o do grego também ficatum,
que quer dizer figos, né? Figo era um alimento dado aos patos da época, né? Então, o adjetivo hepático vem do grego de hepar. Como alguns termos ficaram, né, dada a importância de Prometeus, dada a importância da relação hepática, temos um grande livro de anatomia, que é o Prometeus. Existem alguns sites, né, utilizando esse termo Prometeus, né, inclusive um filme, né, o filme Prometeus, que tem uma outra história, que aqui eu não vou dar nenhum spoiler para quem não assistiu ainda, é um filme já relativamente antigo, né, mas eu não vou dar spoiler para quem não viu, sugiro assistir, não tem nada a ver com a história do fígado. Na medicina tradicional chinesa, então, o fígado, ele é considerado como um órgão parenquimatoso do elemento madeira, por isso está aqui em verde, né, o fígado e vesícula biliar em verde, talvez associação com a questão da coloração da vesícula biliar, da madeira, mas nesses 5 elementos que eu tenho madeira, fogo, terra, metal e água, então é um ciclo em chinês que chama o ciclo Ko, o ciclo de geração de energia, né? Então, geralmente, a madeira gera fogo e assim por diante. E trazendo para a nossa fisiologia, o que seria, então, a energia que o fígado produz, né, é conduzida por vasos ao coração que distribui para o corpo, né? Então, tem uma relação importante que não cabe aqui nós abordar na medicina chinesa, mas outro fato importante associado à medicina, vejam, os olhos, né? E quem é que apresenta ser ictérico inicialmente num processo hepatobiliar? São os olhos, a pressão icterícia ocular, né? Então, aqui, essa a relação com a medicina chinesa. É importante comentar também sobre uma especiaria francesa, né, que é proibida em alguns lugares do mundo, foi a Grasse, que na realidade é basicamente tecido hepático, né, de gansos e patos. Então é um patê gorduroso a partir de fígado dilatado de patos, gansos e marrecos, uma iguaria, como falei, típica na França, já proibida na Alemanha, Itália, Israel e Grã-Bretanha. Tamanha é a agressão, né, desse animal. Então, ele é tratado desde os egípcios, né, dos gregos, a questão de fígado vem de ficatum, de figos, era alimentado dos patos, né. E então, aqui essa imagem mostra claramente um tratamento meio, hoje, lógico, tem industrializado, nesse caso na França, mas o tratamento agressivo, né, com excessivos alimentos ao pato e confinamento desse pato, esse marreco, para que ele tenha uma esteatose hepática, para que ele tenha, então, um fígado gorduroso, né. Então, e aí eu trago algumas imagens, né, de egípcios que, da época, já faziam esse tratamento para ter esse fígado gorduroso, então, dado o prazer, o sabor que era dado por conta desse tratamento. Bom, como falei, ele é proibido em alguns países da Europa, né, como a Alemanha, a Itália, Israel e Grã-Bretanha, por conta dessa questão dos animais. Aqui no Brasil, tem uma questão dos animais importante, né, legislação, mas não vejo nada direcionado a esse tratamento, né. Bom, outras generalidades do fígado. Há uma descrição de mais de 500 funções vitais, se fossem esmiuçadas, né, da hepática. Então, na realidade, vamos resumir aqui, ele participa do metabolismo da bilirrubina, né, metabolismo de ácidos graxos, de lipídios, carboidratos, proteínas, participa da detoxificação hepática e da função imune, né. Então, está envolvido com a questão da filtração, né, todos os elementos que passam por ali, né, a homeostase, então, e o metabolismo, já foi falando, carboidratos, lipídios, e um fator importante médico para a gente, que é o fator de coagulação, né? Então é importante, alguns fatores de coagulação têm relação hepática também. E metabolismo de algumas drogas, né? Drogas, nesse caso, ou de alimentos e drogas que nós utilizamos para tratar os pacientes, medicamentos, né? Então, sempre na bula há uma descrição de uma agressão ou de um metabolismo hepático, né? Então, ele fala metabolismo hepático de primeira passagem, segunda passagem, e também de agressão hepática. Bom, a morfologia. Pega alguns conceitos e algumas medidas. Então, o fígado grego significa, do latim, ficatum, e do grego hepatum, né, de par, é uma glândula mista, parenquimatosa, tem uma função, é a maior glândula do nosso corpo, uma função endócrina e exócrina, né? Então, a endócrina, a produção de alguns hormônios, né, como glicogênio, e exócrina, a bile, né, que é importante para a digestão e emulsificação das gorduras. Então, a consistência dela é parenquimatoso, mole, né, de uma cor
marrom brilhante, né, um tecido flácido, apresenta uma cápsula fibrosa, que é essa aqui esbranquiçada, foi retirada nessa peça, que essa foto de uma tese de doutorado em cirurgia, né, e nós utilizamos aqui para a aula para contribuir. Então, veja, essa cápsula fibrosa esbranquiçada é a cápsula de Glisson, descrita lá em 1600, né. O diâmetro desse fígado, o transversal, ele tem mais ou menos 20 a 25 centímetros de comprimento, e o antero-posterior de 10 a 12 centímetros, variando sempre, logicamente, uma peça normal e uma patológica. O peso no recém-nascido, ele tem aproximadamente 150 gramas e ocupa todo o andar, né, supramesocólico na criança, né. O fígado está situado na cavidade abdominal alta, no quadrante superior direito, na região chamada, então, de hipocôndrio direito, e ele... Então, justamente essa região é chamada de andar supramesocólico. O adulto, ele pesa em homens entre 1.400 a 1.800 quilos, né? Em média, em 1.600. Na mulher, entre 1.100 a 1.400 quilogramas, e em média 1.300. A atrofia senil, que é comum, né, no envelhecimento, uma alteração degenerativa, ele pesa em torno de 1 a 1,3 kg. O peso fisiológico dele, com o volume sanguíneo, então, em média, é um peso máximo de 2.500, né, e poderia ter um peso mínimo entre 1.000 a 1.300. Ele ocupa, em termos de peso, mais ou menos 2 a 3% do peso corporal. Ele tem um duplo suprimento sanguíneo, né? Nós temos a veia cava levando sangue para dentro do fígado, temos a artéria hepática, né, própria levando sangue para dentro do fígado, e esse sangue se mistura, né, para nutrir e também para ser metabolizado. Então, mais ou menos, aí eu tenho 600 gramas só de peso líquido. Embriologicamente, o fígado, então, ele surge aí na transição do intestino primitivo, intestino anterior e médio, né, onde, então, é exatamente no duodeno, na segunda parte do duodeno, onde eu tenho a abertura, o ósteo, né, a papila duodenal, e aí esse ósteo, essa abertura do colédoco. Então, veja, ele surgiu do colédoco, a partir desse duodeno, segunda parte, vai evoluindo, vai crescendo, desenvolvendo essa glândula, invadindo esse espaço no andar supramesocólico, no hipocôndrio direito, e lá se desenvolve. Então, vejam, ele surge a partir do intestino, aí na segunda parte do duodeno. Como eu falei, então, ele ocupa aí praticamente todo o abdômen aqui de um feto, né? Olha só, todo o abdômen superior, e aqui uma evolução, a principal função dele então, no embrião e, sobretudo, no feto, é hematopoese. Então, até porque ele não metaboliza nada, todo o sangue que chega pela veia umbilical é um sangue já metabolizado da mãe, né? Então, ele só vai participar de hematopoese, é uma função imune. Então, nós temos aqui uma dimensão desde 32 semanas, né, até um fígado adulto, como a proporção de crescimento desse fígado. Embriologicamente também, veja, ele está situado nesse andar, mas está envolto pelo mesogastro ventral, né, e parte do mesogastro dorsal. Nessa imagem aqui, superior, nós conseguimos observar o fígado aqui, né, mesogastro ventral e dorsal, né, e aqui a veia umbilical que vai se formar no futuro, então, na vida pós-natal, no ligamento redondo. Nessa imagem corte axial, vista superior, eu observo aqui a parede anterior e a posterior. Notem um fígado aqui, envolto mesogastro ventral, o envolve todo, o mesogastro dorsal, dando origem, envolvendo o estômago, e aqui é um ligamento, né, esplenogástrico, então, na realidade, envolvendo, né, o baço e a aorta lá atrás retroaórtica. Então, notem que vai ocorrer aqui uma rotação. Então, lembrando que essa mesogastro ventral vai dar origem ao ligamento falciforme, e com ele, né, eu tenho o ligamento redondo, que é a veia umbilical. Nessa outra imagem, eu noto já o fígado, ele fazendo uma rotação para a direita, né, e veja, e o estômago para a esquerda, né. Então, e aí nessa última imagem, ele se posicionando lá, posterior, né, na parede posterior do abdômen, na fossa hipocondríaca direita, hipocôndrio direito. Notem ele, então, aqui em íntima relação com o rim, né? Então, uma relação anatômica com o rim direito, e lá com uma veia, que é a veia porta, que está passando aqui posteriormente. Então, parte dele, aqui vocês vão perceber que ela é uma área desnuda, uma área nua de peritônio, né, desnuda, porque ele foi se projetando, e aqui ele não tem esse contato. Então, essa rotação acontece.
importante? A topografia do fígado, então, ele está nesse quadrante aqui superior direito, né? Se observarmos aqui essa topografia hepática, ele situa-se aqui na altura, então, é importante comentar, do plano subcostal, na direita, é importante esse plano para nós podermos identificar, né, uma linha hemiclavicular e uma outra linha que é a linha que transita ao lado dos músculos, do reto do abdômen. Mas, em termos de costelas, ele está aqui entre a quinta costela, né, quinta costela, a 10ª costela. Então, à direita. Então, ele está protegido pelas costelas nesse hipocôndrio à direita. Ele transita para o outro lado, através do plano mediano, ele é um grande órgão, né? Ele invade, então, o plano mediano e parte do hipocôndrio direito, ok? Então, é importante essa relação. E aqui, então, em termos axiais, para um exame de ressonância ou tomografia, ele está entre, então, aqui, T9, né? T10, T11, T12, é onde eu consigo ter o maior eixo transversal dele para a análise. Logicamente que ele transita até L3, né, nas imagens, mas ele vai reduzindo aqui. Então, protegido por esse arcabouço ósseo aqui, né? E ele está nessa região. Então, essa margem anterior é importante para o exame médico, né, no exame físico, e por ser um órgão tão mole, parenquimatoso, e se nós notarmos, ele é aumentado desse hipocôndrio aqui, né, aumentado, e com essa consistência mais endurecida, então indica já a necessidade de um exame de imagem, exame clínico, para que eu possa ter uma hipótese diagnóstica. Eu já tenho, na realidade, eu tenho uma alteração patológica hepática. Então, essa topografia, veja, eu fiz um esquema aqui para a gente, nós temos esse desenho da internet, né, mostrando a relação na superfície a partir das costelas. Então, se eu contar as costelas, vejam, eu tenho a quinta costela, né, a margem superior da quinta costela e no espaço intercostal esquerdo entre a quinta e a sexta costela. Então, tem uma inclinação aqui. Outro ponto importante aqui, então, é a 10ª costela. Então, eu tenho aqui o desenho na superfície, né, e eu criei uma regra, na realidade, uma regra mnemônica, vou voltar aqui para vocês. Então, gravem 5, 5, 10. Fica mais fácil, né? 5, 5, 10. Quinta costela, margem superior, mais ou menos um dedo acima. Quinta costela, só que agora abaixo, né, ou seria um espaço intercostal, considerando aqui a linha mamilar, né? E aqui é 10ª costela. Então, esse é o desenho na topografia, na superfície, onde encontra o fígado, né? E lembrando que ele transita na região epigástrica aqui. Aqui os landmarks, então, como eu falei para vocês, quinta costela, né? Aqui o mar superior, quinta costela, seria 1 centímetro acima, né, nessa linha mamilar. Outra quinta costela, mas seria o espaço intercostal, seria 1 centímetro abaixo, né, dessa linha mamilar. E a 10ª costela, então, nessa margem subcostal. Então, aqui eu tenho, gente, a regra 5, 5, 10, para ficar mais fácil nesse hipocôndrio. Aproveito essa imagem para também comentar sobre o espaço Traub. Não tem relação com o fígado, e sim com o baço. Mas nas patologias, né, nas esplenomegalias, nas hepatomegalías, então, numa hepatoesplenomegalia, é importante esse espaço. Ele deve ser o quê? Como tem um estômago aqui que mantém relação com o fígado, eu tenho um espaço que ele tem que ser timpânico, deve ser timpânico. E aí, se o baço estiver aumentado, nessa região, eu chamo de espaço de Traub, ele vai estar preenchido. Então, eu vou ter um espaço maciço, submaciço. Bom, na superfície, ele varia aqui. Por quê? Por conta do diafragma. Ele está intimamente, está preso, fixo ao diafragma pelos ligamentos, né, pelo peritônio, os ligamentos triangular direito e esquerdo, pelo coronário. Então, ele varia bastante aqui. Mas é importante lembrar, então, essas relações com o diafragma, então, e na expiração total, ele fica um pouco mais alto aqui, e aqui embaixo. Então, ele está variando, exatamente nessa imagem, que ele varia mais de 4 a 8 centímetros, né, da linha mediana ascendente ou para baixo, né, ele pode estar 4 a 8 centímetros para baixo numa inspiração. Na inspiração também, ele pode chegar de 8 a 12 centímetros dessa linha hemiclavicular também para baixo aqui. Então, isso é importante no exame físico. Então, você pede ao paciente, na manobra de Mathieu, manobra em garra, você vai no rebordo costal e pede ao paciente fazer uma inspiração profunda. Então, como ele vai ganhar alguns centímetros para o abdômen abaixo desse hipocôndrio, eu consigo palpá-lo, né? E é importante essa delimitação na hepatimetria a partir da borda, a quantos centímetros ele desceu, então, num fígado aumentado, né?
ele pode estar além disso, e aí favorecer também a palpação e identificação de um tecido mais rígido, ou de alguns nódulos. Então, aí a preocupação de uma patologia hepática, a gente vai falar mais à frente. Então, aqui, só lembrando dessa questão do plano hemiclavicular aqui, né, dos dois lados, então, exatamente no plano hemiclavicular, e no transumbilical lá embaixo, e sobretudo nesse outro que nós comentamos aqui, o subcostal, são importantes para a gente, ou também o subcostal abaixo, esse transpilórico. Bom, essa topografia, então, que mostra essa relação com o fígado, né, no plano mediano, vejamos, então, aqui essa região de hipocôndrio, eu trouxe essas outras imagens aqui para aproveitar comentário dos nossos exames, então, como eu falei para vocês do espaço de Traube aqui, também um umbigo como referência até a espinha ilíaca, os pontos apendicular, né, o ponto de McBurney, o ponto e a manobra de Bloomberg, aqui o ponto de Ganz, aqui uma mudança, aliás, de uma linha que atravessa interespinhal e um terço mais próximo, então o pálpito do meio apêndice, seria a linha de Ganz, e aqui o espaço de Traube. As relações posteriores do fígado são, então aqui eu retirei, o fígado está em marca d'água, né, ele tem uma relação com o próprio diafragma, com a veia cava a veia cava inferior que passa posterior a ele, e algumas patologias vamos observar que às vezes ele pode comprimir essa veia cava, né? A relação anatômica com o rim, com a glândula suprarrenal, com o duodeno, né? A primeira parte, a segunda parte do duodeno, com a flexura cólica direita do colo do intestino grosso, por isso chamada de flexura hepática, por conta dessa relação, né? E entre o intestino aqui, o rim e o fígado, temos uns espaços importantes, né? Como o recesso de Morrison, né? Hepato-renal, e aqui, nessa margem anterior dele, praticamente com grande parte do estômago, né? Então, são relações, e lá também posterior com quem? Com a artéria com a aorta abdominal, sobretudo com esse tripé de Rayleigh aqui, de Haller, né, o Rayleigh, esse seria o tronco cilíaco. Então, nessa imagem aqui, retirado, mostrando as relações superficiais dele, que nós chamamos de área nua, desprovido peritônio. Então, essas relações estão voltadas para o diafragma. Então, tem aqui, em toda a extensão, tem do peritônio, aqui uma comissura, uma junção, que seria o ligamento triangular direito, lá o triangular esquerdo, e todo o ligamento coronário, né, transitando aqui. Então, veja como ele cobre, e mostrando a relação também desse sulco para a veia cava inferior aqui, entre o lobo direito e o lobo esquerdo. Algumas impressões também aqui, uma impressão gástrica, porque mantém relação, né, então, a depressão rasa na superfície do fígado, na face visceral, uma impressão renal, são das duas maiores, né, tendo ainda uma impressão cólica, por conta da flexura cólica direita, né, e, então, entre aqui, o trânsito aqui desse peritônio, então ele forma alguns ligamentos ainda aqui, e acabam envolvendo aqui uma porta do fígado, na realidade um hilo, a entrada de um pedículo hepático, a gente vai abordar mais à frente. Nessa outra imagem, então, eu tenho uma vista da face visceral. O fígado tem uma face diafragmática, que é aquela que falamos, tem uma relação com o diafragma, que é superior, e uma inferior, que é a face visceral, né? E essa face visceral aqui, afastada por esses ganchos, mostra uma relação do peritônio aqui, então, agora entre o fígado e o estômago, que eu chamo, então, de omento menor, que faz parte daquele mesogastro, né? Aquele mesogastro dorsal na embriologia. Então, esse aumento menor, na realidade, ele apresenta uma área espessada, que eu chamo aqui de ligamento hepatoduodenal, e aqui um ligamento hepatogástrico, né? Importante que atrás eu vou ter um forame, o forame omental de Winslow, uma relação com a bolsa omental. Então, aqui notamos a margem anterior do fígado, né? Vai ter uma margem posterior, essa face visceral. Existem, então, alguns fatores, né, que estão envolvidos com a fixação hepática na cavidade abdominal. Ele não está solto, né, esse andar supramesocólico. São esses ligamentos que nós já falamos, então são alguns fatores anatômicos, como a própria veia cava inferior, que está passando lá atrás, e através das hepáticas mantém uma relação, acaba fixando o fígado. Eu tenho essas veias hepáticas, a cava inferior e as veias suprahepáticas aqui, ou hepáticas, né? Os ligamentos, né, na realidade, o coronário, o triangular aqui, esquerdo, direito, e essas pregas peritoneais, né, o aumento também, o aumento menor aí. E aqui nessa face, a vista anterior da parede posterior do abdômen, e na parede anterior do abdômen eu consigo observar, então,
o ligamento falciforme, né? O ligamento falciforme, que é uma dobra desse peritônio, fixando o fígado na parede anterior e com um elemento aqui que transita nesse falciforme, que é o ligamento redondo, ou teres, então remanescente da circulação fetal. Outros fatores, então agora os fatores não anatômicos. Os fatores não anatômicos são a pressão positiva intraabdominal, né? Então a pressão positiva intraabdominal aqui, né, a parede abdominal também favorece isso. Obviamente essa pressão aqui nessa imagem direita é uma pressão bem mais aumentada, então tem uma distensão abdominal, tá? Associada à ascite, a gente vai falar mais à frente. Bom, algumas relações pleuropulmonares, né, somente com o fígado, para você ter uma ideia, né, porque lembrando que, como ele é recoberto pela cúpula direita todinha do diafragma, então eu tenho os recessos, né, os recessos costofrênicos, né, os costodiafragmáticos direitos, que mantém essa relação aqui, uma relação lateral, né, vejam, com o fígado, né, até a quinta costela, com o pulmão até a sexta, e a sétima com a pleura. Aqui numa vista posterior, então, com o próprio fígado, né, com o pulmão, e lá embaixo com a pleura. Então, vai ter lá embaixo nesse recesso. Uma vista na linha axilar média, então, até a sexta com o fígado, né, o pulmão a oitava e décima com a pleura. As relações peritoneais, então, nós já falamos anteriormente, só relembrar, então, são as dobras do peritônio, que relembram embriologicamente lá, então, mesogastro ventral e dorsal, que envelopam o fígado. Depois, na rotação, ele fixa aqui posteriormente. Lembrando, então, desses ligamentos, né? Esses ligamentos, então, parte dele, lembrando, a área nua, ela é retroperitoneal, então, ela está em contato aí com a veia cava inferior. Então, os ligamentos hepáticos, quais são? Eles já, aqui em maior aumento, eu tenho o ligamento coronário, então, ver o peritônio se prendendo aqui ao diafragma, né? Isso refletindo nessa cúpula diafragmática, depois na parede anterior do abdômen, e se projeta aqui dos dois lados num ligamento, chamado ligamento falciforme do fígado, né? Ligamento falso, e aqui transita, né, nesse ligamento falciforme, o ligamento redondo, ou teres, então a veia umbilical remanescente oclusa aí do período pré-natal. Lembrando que esse falciforme ele se prende aqui, ó, aonde? A parede anterior do abdômen, que nós vimos na imagem anterior, tá? Então, nessa vista anterior aqui do fígado. Aqui nessa face posterior, então, o falciforme está aqui, né? E lá atrás, ele é contínuo com esse peritônio que se reflete sobre a face inferior da cúpula do diafragma e parede posterior do abdômen. Nessa outra imagem aqui, só relembrando, então, que ele apresenta com fixação também, com relações peritoneais, os remanescentes do mesogastro dorsal, então aqui eu tenho um aumento menor, né? Aumento menor com o ligamento, com uma parte espessada, que eu chamo aqui, então, de hepatoduodenal, onde eu vou encontrar aqui o nosso pedículo hepático, daqui a pouco a gente vai abordar isso com mais detalhes, né? E aqui atrás desse aumento eu tenho, então, a artéria tronco cilíaco, o tripé de Rayleigh, né? Que surge aqui por trás, né? Nessa imagem, um corte transversal, uma vista axial aqui, eu consigo visualizar, então, esse ligamento falciforme prendendo a parede abdominal, revestindo, então, o fígado como um todo, e em um momento, que não é nesse corte aqui, ele se projeta, mantendo relação com o estômago através do aumento menor, e que contém, né, ali no seu espessamento, né, por conta de proteção do ligamento hepatodenal, contém, então, a artéria hepática, o colédoco, e contém a veia porta, né? Então, é essa relação importante. A área nua do fígado, então, ou desprovida de peritônio, é uma área, então, que ela mantém contato direto com o retroperitônio, e é por onde se abrem aqui, então, as veias hepáticas, né, ou suprahepáticas, as veias que fazem um fluxo eferente do sangue de dentro do fígado para a cava inferior, que está passando ali atrás, né? Então, aqui nessa imagem conseguimos observar. Aqui, mais uma vez, os ligamentos, né, em um outro desenho, para mostrar essa dimensão de que eles estão fixando no diafragma, e acabam criando um espaço aqui, né, que é um espaço nu, né, de tecido. E essa área toda aqui, então, desprovida de segmentação, né, o fígado apresenta anatomicamente, né, 4 lobos. O lobo hepático direito, esquerdo,
né? E eu tenho aí um quadrado e um caudado, que anatomicamente nós descrevemos assim, mas cirurgicamente teremos outra segmentação que a gente vai abordar aqui também. Notem que nessa face visceral, então eu tenho uma porta, nós chamamos de hilo hepático ou porta do fígado, né? Então ele está aqui exatamente entre o lobo quadrado e o lobo caudado. Vejamos, na superfície do lobo quadrado, ele está limitado, então, à margem anterior do fígado, aqui o ligamento redondo, através dessa fissura do ligamento, aqui é outro espaço, outra margem que é voltada para o hilo hepático, a porta do fígado, e a outra com a fossa, que aqui está preenchida pela vesícula biliar. Então, fossa da vesícula biliar com a vesícula biliar. Então, isso aqui é o lobo quadrado. O lobo caudado, então, ele se encontra aqui entre o ligamento venoso, né, um remanescente da circulação fetal, entre esse ligamento venoso separa o lobo esquerdo do lobo caudado. Eu tenho a veia cava inferior que passa num sulca, aqui, num sulcamento, sulco para a veia cava, e aqui está preenchido pela veia cava, e eu tenho aqui, então, essa cauda, né, esse processo caudado dele, então, está entre o hilo e a veia. Então, vejamos, é como se eu tivesse uma letra H aqui, a margem direita, né, um H transversal, né, ou deitado, então, veja, uma coluna verticais desse H, essa aqui mais anterior está voltada para o hilo, né, e a posterior é que está voltada para a veia cava inferior. Notando, então, que eu tenho aqui um sulcamento importante, né, e isso é de importância cirúrgica. Foi a partir desse pedículo hepático, dessa fáscia de Gleason que envolve essa cápsula fibrosa, que envolve todo o fígado, ela se projeta para o seu interior, vai se projetando para o seu interior através do pedículo, e então aí Gleason lá atrás já foi dizendo que na dissecção, no seu livro de anatomia do fígado, ele foi dissecando através dessa fáscia, né, e então foi chegando a alguns segmentos, que depois foi abordado por Coinot com mais clareza. Então, nessa face visceral aqui, né, vejamos, então, a porta do fígado, o fígado, o lobo direito aqui, o esquerdo, e aqui as superfícies, né, rasas, né, essa superfície, então, eu tenho aqui uma para, nós já falamos, então, desse lado direito aqui, para o estômago e aqui para a flexura cólica, para o rim. Aqui uma peça também da tese de doutorado, né, do Dr. Martins. Nós observamos alguns sulcamentos que podem existir aqui na superfície, e às vezes esses sulcos podem estar ligados, dependendo da rotação, da implantação do fígado, com algumas costelas. São sulcos, então, variações anatômicas, sulcos diafragmáticos, sem importância cirúrgica. Notem essa peça, uma peça patológica, como a cápsula de Gleason está bem espessada. Notem que essa vesícula biliar é gigante aqui, a gente vai abordar fugindo da sua fossa, né? Então, nesse corte coronal frontal, eu consigo identificar um recesso importante, o recesso hepatorrenal. Então, notem, é uma projeção do peritônio, nessa face visceral, até a sua relação com o rim, né? Então, esse recesso aqui, hepatorrenal, também chamado de recesso de Morrison, tá? Então, notem que aqui tem uma íntima relação com a flexura cólica direita, com o rim, e essa projeção, essa escavação, melhor dizendo, recesso hepatorrenal de Morrison. Então, isso é importante. Lá em cima eu vou notar um outro recesso, que é um subfrênico, né, também chamado de suprahepático. Então, aqui, esse recesso é importante por conta de alguns abscessos, de uma síndrome de Fritz-Hugh-Curtis, que vamos falar à frente. Então, esses recessos hepáticos, nós temos aqui um suprahepático, também chamado de, né, uma vista direita aqui, e aqui embaixo o hepatorrenal, ou subhepático, que é o de Morrison. Então, a vista à esquerda agora, foi cortado aqui, nesse coronal frontal, eu consigo visualizar, de novo, o suprahepático, ou subfrênico, que é o mesmo, e aqui um subhepático. Então, esse subhepático está entre o fígado e o estômago. E esse subhepático à esquerda, né, e à direita, o subhepático à direita, ele se projeta entre o rim e o fígado, portanto, o hepatorrenal, o de Morrison. Nessa outra imagem aqui, eu consigo visualizar bem esse hepatorrenal, o de Morrison, né, e uma imagem mostrando aqui, então, nessa parte subfrênica, ou também chamado, então, de suprahepático, acúmulo de secreção, coleção, pus e gás no corte axial
então o paciente deitado, acabando criando um nível aqui de líquido, né, de secreção purulenta, e um nível aéreo aqui, um nível de gás, né. Esses recessos, então, eles são importantes, né, por conta de criar compartimentos, né. Esses compartimentos são reconstruídos na tomografia com reconstrução em 3D, e aí, o número 1, como eu já falei, é um recesso aqui subfrênico, né, onde eu tenho o saco menor aí, o saco menor, né, embriologicamente falando, né, o número 2, que seria o aumento menor, que é aquela bolsa mental, o 3, o hepato-renal, o de Morrison, né, o 4, então, na realidade, aqui é uma goteira paracólica, importante, como o 5 tem outra goteira paracólica, que é um espaço que nós falamos lá no intestino grosso, que é o intestino grosso voltado, a sua parede posterior voltada para o retroperitônio. E nós temos número 6 aqui, então, espaço reto-uterino, né, também chamado de Douglas, o recesso reto-uterino ou escavação de Douglas. A morfologia hepática, então, vejamos, como já foi falado, ele apresenta uma coloração marrom, né, um fígado normal, aqui brilhante por conta da cápsula fibrosa, que é a cápsula de tecido conjuntivo de Gleason, né, é uma superfície lisa, né, então, flácida, porque a gente pode palpar no exame físico, e um parênquima denso, né? E aí o primeiro a descrever essa cápsula foi esse senhor aqui em 1600, que foi Francis Gleason, um cirurgião e anatomista. Então, o revestimento hepático, essa cápsula fibrosa, que é um corte histológico mostrando ela, lógico aumentado aqui, não está espessada, em alguma região do fígado ela se espessa. Então, notem uma peça aqui patológica da tese do Dr. Martins, mostrando, então, ela aqui brilhante, né, envolvendo o fígado. Então, uma cápsula delgada de tecido conjuntivo fibroso, né, que nós chamamos de cápsula de Gleason. E aqui, essa cápsula de Gleason, numa peça patológica, mostrando uma efusão hemorrágica, né, por conta da relação de metástase pulmonar, notem ela praticamente como tivesse aqui uma esfoliação, né, isso é uma efusão, então ela foi perdida aqui, né, então a cápsula de Gleason está fora. E numa peça cirúrgica, né, ela faz parte, junto com o aumento, como um curativo biológico, né? Na realidade, uma peça que ela está enxertada no parênquima hepático para a sutura, favorecendo a sutura e a hemostasia num trauma hepático, né? Então, vejam que essa cápsula de Gleason, ela é fina, mas aqui na região do hilo, na região da face visceral, ela se espessa, né? E aí, continuamente reveste aqui com o peritônio, agora nesse caso, revestindo o peritônio a vesícula biliar nessa peça aqui. Então, ela fica mais espessa aqui no hilo. É importante falar, então, do fluxo, né? Nós temos um fluxo aferente, né? E um fluxo eferente de sangue no fígado. O aferente que está levando o sangue para o fígado, então a veia porta e a artéria hepática própria, então, portanto, um duplo suprimento sanguíneo. Lembrando que a artéria levando um sangue para nutrir o parênquima hepático, e a veia porta está levando um sangue da absorção das mesentéricas, superior e inferior, e da drenagem também do baço, do pâncreas, com seus hormônios para dentro do fígado, até chegar lá nos sinusoides hepáticos. Então, note essa relação importante aqui desse pedículo hepático, né, com as veias que vão formar, então, esse fluxo agora eferente, né, lá para a veia cava inferior. Nota, então, essa veia porta ela leva mais ou menos aí 75% até 80% do volume sanguíneo para dentro do fígado, e somente 20% a 25% do volume, né, de sangue do fígado é um sangue arterial, eles acabam se misturando lá nos sinusoides hepáticos. Então, eles chegam aos vasos interlobares, né, então, para o lobo direito, lobo esquerdo, então, esses vasos interlobares aqui. Depois, interlobares para os interlobulares, né, ou segmentares, não interlobulares. Depois chegam a se misturar onde? Lá nos sinusoides hepáticos, né, no interior do lóbulo hepático, né, então tem um lóbulo hepático que a gente vai abordar mais à frente, e os sinusoides, então, convergem para a vênula central, né, ou uma veia centrolobular, né? E aí, por sua vez, o sangue das veias centrais converge para formar as veias sublobulares, e, por sua vez, retornam agora para a cava inferior através dessas veias, que são as veias hepáticas. Então, está aqui essas veias central, né, que drena para uma sublobular, para as lobares aqui, e essas lobares são 2 a 4 para a veia hepática, já um sangue metabolizado. Então,
Aqui, nesse esquema, a gente consegue visualizar um fígado, né? Então, ele, a partir, então, desse volume sanguíneo, quais são qual é a segmentação? Então, tem a veia hepática saindo aqui do fígado, né? Está no fígado. Então, vejam, eu tenho o lobo direito e esquerdo, eu tenho segmentos anterior direito, posterior direito, anterior esquerdo e posterior esquerdo, né? Desculpa, lateral esquerdo e medial esquerdo. E, por sua vez, aqui a drenagem, os segmentos que a gente vai abordar mais à frente para poder ficar mais claro isso na cabeça de vocês, tá? Então, é importante que Gleason lá atrás, então, através dessa cápsula, ele foi dissecando na porta do fígado e ele percebeu que existia, então, aqui uma bainha, né? Essa bainha que foi chamada de bainha de Gleason, mas antes de Gleason, Valory também descreveu, então foi chamada bainha de Valory. Ela vai se estendendo em toda a segmentação hepática. E como é essa segmentação hepática? Então, vejam, o sangue chegou pela porta, como falamos, o fluxo aferente, venoso, vindo aí dos intestinos, delgado e grosso, do estômago, do baço e do pâncreas, né? Ele chega, então, aos segmentos hepáticos aqui, né? Esses segmentos que a gente vai abordar mais à frente. São os segmentos, então, 2, 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8 e o 1 que não aparece, está aqui atrás. Né? E a partir dos segmentos, então, surgem essas veias, né, que vão formar as veias hepática direita e esquerda, e é uma hepática média, que acaba formando aqui, drenando para a veia cava inferior, tá bom? Essa imagem do textil ATG mostra, então, esse fluxo aferente aqui, né, para o lado direito, são as lobares aqui, lobar direita e esquerda, e aqui, por sua vez, as lobulares, né? Então, e depois as segmentares. Então, esse pedículo hepático aqui, ele leva, eu tenho aqui a artéria e a veia levando sangue lá para o fígado, e tenho, digamos assim, a escória desse metabolismo, que seria os sais biliares, a bile, que drenam, né, no mesma proporção, inversa proporcional, drenam para confluir aqui em dois ductos, ducto hepático direito e esquerdo, formando o ducto hepático comum, que recebe o ducto cístico, e é, portanto, essa é a via biliar. Nota, então, nesse parênquima aqui, onde eu tenho a menor circulação dessa artéria e veia, eu vou encontrar aqui, então, uma região hexagonal, né, onde eu tenho um tecido, uma composição de várias células, são os hepatócitos, e entre esse conjunto de células eu vou ter algumas vênulas e arteríolas, e, portanto, aqui uma veia central, centrolobular. Então, nessas extremidades, correm num plano, então imagina um pilhamento de células aí, e ao redor essa tubulação que nós chamamos, então, de tríade portal. Então, aqui no desenho esquemático mais interessante, mostra para a gente que essa unidade morfofuncional do fígado, que tem um aspecto hexagonal, né, contém aí, então, essa veia centrolobular aqui, ou veia central, né, que nós observamos aqui nessa imagem aqui, desculpa, vou voltar, nós observamos essa imagem de histologia nesse corte. Então, notem que essa veia centrolobular, ela converge para os sinusoides, ok? Então, esse lóbulo hepático todinho, ele mede mais ou menos de 0,7 a 2 milímetros, né? Então, histológico. Um lóbulo, ele é formado por placas de várias células empilhadas aqui nesse plano de centro lateral e também de crânio caudal, né? E entre esses hepatócitos, vai ter um espaço chamado espaço de Disse, né? E aqui notem vocês que eu encontro, então, agora as vênulas, né? Essas vênulas que saem dessa tríade portal, então tem uma vênula aqui, levando o sangue venoso lá da veia porta para essa centro lobular, a artéria levando o sangue arterializado, né? E aqui, então, uma confluência agora dos ductos biliares para esse ducto biliar aqui, trazendo já. Então, o espaço disso fica entre esses hepatócitos, nessas colunas hepatócitos. Em uma imagem mais em 3D, conseguimos observar, mais uma vez isso. Então, vejam, aqui fora essa tríade portal, né, essa tríade hepática, chamada de tríade de Gleason. Essa tríade portal, então, tem aquela veia portal aqui, que leva o sangue para a veia centrolobular. Eu tenho a artéria, né, hepática, que chega num plano que se mistura com a veia até chegar até a veia centrolobular. Então, o sangue se mistura aqui nesse lóbulo. E lá eu tenho agora o metabolismo, né, o lixo não diria lixo, a escória
desse metabolismo hepático, aqui a bile drenando, então, para um ducto biliar interlobular. Então, tem uma veia interlobular, uma artéria interlobular e aqui um ducto. Então, essa região é chamado aqui espaço porta de Kirna, e a tríade hepática, né, de Gleason. Então, aqui na superfície, então, voltando à imagem, aqui, então, é uma drenagem intraparenquimatosa da via biliar, né? E aqui eu tenho já uma drenagem extrahepática, lá, intrahepática e extrahepática. Então, os elementos que chegam aqui no fígado, na porta do fígado, quais são? Nós já falamos, né? Essa tríade portal aqui. Então, tem a artéria hepática própria, a veia porta mais posterior a ela, e à direita eu vou encontrar, então, o ducto aqui hepático comum, né? Que vem lá de dentro a partir do ducto hepático direito e o esquerdo. Então, formando aqui essa tríade portal, também chamada de pedículo hepático, e aqui está revestido por quem? Pelo ligamento hepatoduodenal, pelo aumento menor e, sobretudo, nessa parte especial dele, que é o nosso hepatoduodenal, né? Então, esses elementos aqui que transitam da cavidade abdominal para dentro do fígado. Nessa morfologia, então, ainda hepática, nós lembrando que aqui eu tenho o lobo direito e o esquerdo, anatomicamente, separado, então, por essa fáscia, essa ligamento falciforme, né? E na face visceral, eu tenho, então, aqui eles novamente, o lobo esquerdo e o direito, e aqui eu tenho aquela separação que nós falamos, né? Aquela porta do fígado aqui. Então, essa porta do fígado, ela lembra da letra H? Então, uma das colunas do H, eu chamo de sulco de Rouvier. Esse sulco de Rouvier é importante para o cirurgião, a partir da margem anterior, que ele vai chegar aqui para dissecar o pedículo hepático numa colecistectomia, né? Então, esse sulco de Rouvier é importante. E o outro sulco aqui é o ligamento venoso, o ligamento de Arantus, lembrando a circulação fetal. Então, essa superfície aqui é visceral do lobo direito, lobo esquerdo, e aqui o lobo caudado e lá o lobo quadrado. Tá? Aqui, então, a fossa da vesícula biliar, preenchida por ela, que separa, então, o lobo quadrado do lobo direito. Então, é a margem anterior, tanto é que o fundo da vesícula é anteriorizada, né? E a gente acaba tocando esse fundo aqui em uma manobra que a gente vai aprender mais à frente, então, que é o ponto cístico ou o ponto de Murphy, ou manobra de Murphy. Aqui, então, como eu falei do sulco Rouvier, como é importante, né? Esse sulco Rouvier também é chamado de incisura hepática destra de Gans, com 2 epônimos, né, que se podem encontrar para quem seguir a área cirúrgica, a anatomia cirúrgica aqui, estudar. Então, o sulco Rouvier, essa seta branca aqui, né, nós já falamos, e a fenda, é uma fenda, na realidade, sai da margem anterior, né, essa fenda é do segmento 1, né, de Coinot, em direção ao colo da vesícula, tá? Em direção ao colo da vesícula, e ela tem mais ou menos aí 2 a 5 centímetros de comprimento. Contém, né, aqui nessa fenda, ela é preenchida por quem? Pelo o triângulo de Calot. Vamos falar mais à frente, o trígono de Calot, né? E que compreende algumas estruturas do pedículo hepático. Nessa seta preta, então, que eu tenho o trígono de Calot, né? Que é basicamente pelo ducto hepático, e pelos vasos, né? A gente vai abordar mais à frente. E o ducto biliar comum, que seria o ducto colédrico, aqui em vermelho. Então, aqui o sulco de Rouvier, ou também chamado de incisura hepática destra de Gans, destra e direita, né? Então, lembrando o lobo direito. E aqui eu vou encontrar, então, nesse pedículo hepático, ok? Nessa região. Então, existe um outro mnemônico importante, né? Essa seta preta, como falei para vocês, lembrando, então, o trígono de Calot, e aqui embaixo a vermelha, o ducto biliar comum, na realidade, o colédrico. Existe um mnemônico, né? Rangers. Então, Rangers vem de o R de Rouvier, at neck, gallbladder, ACEs reconnection of structures. Então, veja como é importante esse sulco de Rouvier, né? Então, um mnemônico para identificar na videolaparoscopia esses elementos. E aqui, vejo, está já um pouco mais dissecada, está desprovida, né? Já estou procurando a artéria nesse trígono de Calot aqui. Um corte coronal axial, então, aqui o fígado, né? Nesse plano, a gente não consegue, só observamos a veia e a cava inferior, então, e a aorta, então, está um pouco acima
do nível que nós comentamos agora. O que eu chamo a atenção aqui é que na superfície desse fígado eu encontro metástases na superfície peritoneal, tá? Essa imagem aqui, na superfície visceral, mais uma vez, então chamando atenção para aquele nosso sulco de Rouvier, que se encontra exatamente aqui, e nesse plano da superfície até aqui embaixo. Então, o sulco de Rouvier, ou fissura destro hepática de Gans, né, importante para a dissecção da vesícula da sua fossa, ok? E aqui o outro ligamento que nós chamamos aqui, né, que é o sulco de Arantius, né, importante para identificar quem? Eu chegar até o trígono de calor e aí encontrar esses elementos vasculares aqui. Esse lobo caudado, também é importante comentar, então ele apresenta um epônimo chamado lobo de Spiegel. Um outro corte axial mostrando o fígado, né? Aqui a sua relação com a veia porta, agora esse corte axial mostrando a veia porta aqui e a veia cava inferior. A segmentação hepática. Então, existe uma segmentação hepática, algumas classificações desse fígado. Uma classificação anatômica de Goldsmith e Woodburn, uma classificação de Coinot, que foi a primeira, né, e uma segmentação de Bismuth. Essas classificações têm importância, então, cirúrgica, né? Lembrando, então, que Coinot descreve 8 segmentos, Bismuth, ele subdivide o quarto segmento em A e B, né? E aqui a anatômica vai direcionar o pensamento. Então, é o lobo caudado de Goldsmith. Aqui, o lobo esquerdo é segmentado em segmento medial e lateral. Nós vamos ver por quê, por causa daquela linha de Cantilet que eu falei anteriormente, daquele cirurgião. E o lobo direito, né? Então, separe lobo direito, lobo esquerdo, né? E esse lobo direito e esquerdo, exatamente por aqui, teria, então, aquela linha de Cantilet. Tá? Então, no lobo direito tem um segmento anterior direito e um segmento posterior direito. No esquerdo, um segmento medial e lateral, e o caudado fica na face visceral. Então, essa classificação de Goldsmith a gente vai abordar agora, na sequência. Então, aqui, lobo direito, lobo esquerdo, né, anatomicamente, então, uma linha de Cantilet que passa aqui entre a vesícula biliar e a cava, então vai separar um posterior do anterior desse direito. E aqui eu tenho o segmento medial, se a linha de Cantilet está aqui, esse é o lobo esquerdo como um todo, cirúrgico, ao segmento medial e segmento lateral. Tá? E o caudado está, então, na vista inferior. Aqui está, então, ele, Dr. Cantilet, né? Então, um médico, se eu não me engano, de origem da Grécia, escocês, né? Cantilet, ele descreve, então, de importância cirúrgica, uma linha que leva o nome, que é exatamente na margem anterior aqui do fundo da vesícula biliar, traça uma linha até a veia cava inferior, separando o fígado em 2 lobos, lobo direito e lobo esquerdo, né? Então, de importância cirúrgica, né? Um trauma, numa lobectomia, então essa linha é imprescindível, divide então o fígado em somente direito e esquerdo, ok? Então, se eu chegar aqui, traçar numa peça e seccionar aqui, eu estou exatamente nessa linha, eu estou segmentando, então, o fígado em direito e esquerdo. E aqui, nessa outra imagem, então, veja, olha a linha, vesícula biliar até na superfície do fígado, até posteriormente lá a veia cava inferior, ok? Então, essa é a divisão. A segmentação hepática, então, que ganhou importância cirúrgica para a lobectomia, para as cirurgias de transplante, foi desse senhor, então, vejo aqui ainda no laboratório de anatomia, com seus fígados dissecados aqui, ganhou uma menção num artigo contando a sua história na literatura que está na internet. Então, Claude Coinot, ele descreve, então, uma segmentação hepática a partir daquela bainha de Gleason, né, que ele entendeu que por aí eu conseguiria dissecar, seguindo os vasos, né, que são de importância de nutrição ou de afluxo de sangue para o fígado, mas para o cirurgião pode ser vilão se não conhecer. Então, novamente, ele aqui, né, ele aborda, então, essa bainha de Gleason, por onde ele começou a dissecar, ele aborda no artigo, então, essa segmentação, né, cirúrgica do fígado, importante, e lá embaixo ele comenta que ele está aqui no laboratório, né, na realidade, do André Delmar. André Delmar foi um grande anatomista francês, né, que, por sinal, foi um dos professores do professor Mandarim de Lacerda, que é um nosso professor de anatomia aqui do estado do Rio de Janeiro, e eu fui aluno do professor Mandarim de Lacerda. Então, tem aí esse veio francês da anatomia
através do professor Mandarim de Lacerda, que foi aluno de Delmar, né, que, por sinal foi professor e colega aqui do Koinô. Então, perdoe aqui a particularidade nesses comentários. Mas voltando aqui. Então, ele seguiu o quê, gente? Esse trajeto, né, daqui da cápsula de Glisson, foi seguindo um trajeto e foi dissecando. E chegou a essa segmentação hepatobiliar aqui do fígado, né? Então, vejam, são chamados, então, de pedículos de glissonianos. Então, pedículos glissonianos, ou também chamado de pedículos glisson-valorianos, que foi quem escreveu primeiro foi Valor, mas não com tanta riqueza de detalhes como Glisson. E aí, mais detalhe ainda por Koinô. Notem aqui, então, essa fáscia, essa cápsula fibrosa, ele está dissecando aqui um vaso, uma artéria e um ducto. Então, ele descreve, né, depois de estudar tanto, que a cada ano que passa, né, ele fica mais vezes convencido que a bainha vasculobiliar, que é esse pedículo glissoniano, é o ponto de partida cirúrgico para mais importantes estruturas da anatomia hepática. Olha que interessante, foi a partir que ele descreveu. E nada foi mudado depois disso, né? Algumas classificações. Então, a linha ele seguiu a linha de Cantillier, né, separando aqui, e foi dissecando a partir desses dois lobos. Então, essa linha de Cantillier favoreceu a separação, somente, primeiro, de fígado direito e esquerdo, e depois uma segmentação, né, anterior e posterior direito, e desse fígado esquerdo, a medial e lateral. Então, veja, ele dividiu em 8 segmentos, né? Cada segmento, então, vasculo biliar, a partir daquela bainha glissoniana, ok? E a gente vai abordar agora cada segmento dele, então são 8 segmentos. Então, vejam, aqui eu tenho o segmento 1, fica lá no caudado, fica mais posterior, próximo, mais na face visceral, mais próximo aqui da porta, do fígado. O segmento 2, o segmento 3, que estão no lobo esquerdo, ou seria no lobo no segmento lateral do lobo esquerdo, o 4 ainda no segmento medial do lobo esquerdo, já o 5 e o 6 se encontram, o 5, o 5, 6, 7 e 8 estão no lobo direito do fígado, lembrando que a linha de Cantillier em verde que separa, então, o segmento, o 5, ele está aqui na porção antero-inferior e o 8 na antero-superior. Já o 6 está na póstero inferior e o 7 na póstero superior, tá? Então, aqui, dissecado, né? Nós conseguimos observar, então, por esse pedículo aqui, né, pedículo glissoniano, Koinô foi dissecando esse segmento vasculobiliar aqui para cada segmento, né? Então, vejamos o segmento 1, né, aqui, nós vamos encontrar o segmento 2, o segmento 3, o segmento 4, o segmento 5, 6, 7 e 8. Então, vai ficar fácil já para a gente entender isso. Então, numa imagem aqui mais rica agora, nós temos lá o segmento 2. Se na superfície eu ter em mente dois elementos, 2 landmarks importantes, já vai me ajudar bastante. Observe aqui a fáscia, na realidade, escuta, nós chamamos aqui de ligamento falciforme. E outro ponto importante, vesícula, o fundo da vesícula biliar. Se eu traço uma linha imaginária na superfície do fígado, a partir do fundo da vesícula biliar em direção à veia porta, eu estou na linha de Cantillier. Entre essa linha, eu sei que eu estou no lobo direito e aqui o lobo esquerdo. E entre essa linha até aqui o ligamento falciforme, então eu estou no segmento 4. O segmento todo 4 está aqui. Se eu traçar uma linha exatamente na metade aqui desse lobo esquerdo, eu vou ter o segmento 2 e o 3. Então, aqui a partir do ligamento falciforme, metade acima, eu estou no segmento 2, abaixo, segmento 3. O 4 já comentamos, a partir dessa linha de Cantillier, então eu traço uma outra linha na metade desse lobo direito, então eu vou até a margem, né, aqui da direita, eu vou ter, então, o segmento antero-superior e antero-inferior, que seria o antero-inferior, o 5, e o antero-superior, o 8º. E aqui eu vou ter o póstero-inferior e o póstero-superior, que seria o 6 e o 7, nessa visão anterior. Na visão visceral, na face visceral, então a margem anterior é importante, lembra? Linha de Cantillier até a veia cava inferior, né? Então lá eu tenho aqui dessa margem posterior, aqui o lobo caudado, segmento 1, o segmento 2 é no lobo esquerdo mais posterior, na margem anterior tem o segmento 3, segmento 4 entre aqui o ligamento falciforme e a vesícula biliar, como comentei, entre a vesícula biliar e a linha de Cantillier até aqui a metade desse lobo direito, eu vou ter
o segmento 5, lá o 6 e o 7, tá? Então, essa organização é por conta dessa segmentação vasculobiliar que Coinot dissecou à frente. Vamos abordar esses outros desenhos mais à frente. Então, Bismuth fez outra, na realidade, subdividiu, né? Olha aqui nesse desenho lindo, os 8 segmentos de Bismuth. Então, outro cirurgião francês de importância para o transplante. Então, veja aqui, o segmento 1 está lá o lobo caudado, o segmento 2 aqui, segmento 3, e somente o 4, ele separou em 4A e 4B, né? E aí os 5, 6, 7 e 8 são os segmentos de Coinot, foram respeitados. Então, ele disseca aqui o segmento 4 em 4A e 4B. Nessa segmentação do Bismuth, então, veja, ele pega 3 veias hepáticas, estão entre nesses espaços, né? E divide em 4 setores. Então, a partir dessas veias hepáticas, ele separa em 4 setores, né? Que são um setor anterior e posterior direito, anterior e posterior esquerdo, né? Então, veja, cada setor recebe um pedículo portal, que é esse pedículo aqui, né? Um pedículo, e essas veias do pedículo portais estão, então, entrelaçados com como se fosse os dedos e as mãos. Então, exatamente assim, ok? Então, e aqui na parte mais íntima, então, lá no lóbulo, é que eu vou ter essa transição da veia hepática, né, veia porta com essas veias hepáticas, né? Então, é importante conhecer esse segmento, essa segmentação de Bismuth. E aí, ele cria uma regra mnemônica bem interessante, né, observando esse esquema. Se você fechar a sua mão, nesse caso aqui, a mão direita, tá? Mão direita, observem aqui. Se eu observar, né, aqui, essa articulação interfalângica proximal aqui dos dedos, a falange proximal e distal aqui, através da interfalângica, olhando de frente, interfalângica proximal, então, até aqui a articulação metacarpo-falange, notem, eu tenho aqui um desenho belíssimo, né? Uma regra mnemônica. Se eu traçar uma linha imaginária aqui, eu vou ter lá, imagine, o nosso polegar está aqui dentro, realmente, escondido está o lobo caudado, né? O segmento 1, aí depois você tem, a partir dessa articulação, então os dedos aqui embaixo, o segmento 2 acima, 3, 4A e 4B, 5, 6, 7, 8. Uma regra mnemônica. Então, para não esquecer, brinque com essa regra mnemônica aqui, então, de Bismuth, né? Eu não posso afirmar que foi criada por ele, mas aplicada à segmentação de Bismuth. Essa segmentação também pode ser vista numa ressonância, né? A segmentação de Bismuth e as outras também, a partir, então, daqueles elementos que nós comentamos, vesícula biliar, né? A linha de cantilha que está na superfície, mas ela corta do corte e 4B no plano mais superior. Essa segmentação de Goldsmith e Woodburn, então, na realidade, ela é a partir da linha de Cantillier, eu tenho o lobo direito e esquerdo, né? E o esquerdo eu vou ter um segmento, então, medial e lateral do lobo esquerdo, e um segmento aqui anterior e posterior do lobo direito, né? E aí ele separa somente em segmentos, né? Então, o segmento do lateral superior e inferior, o medial superior e inferior do lobo esquerdo. O lobo direito em segmento anterior superior e anterior inferior, posterior superior e posterior inferior. Essa é a classificação, então, de Goldsmith, Woodburn, que é uma segmentação anatômica. Mas leva em conta, aqui neste caso, observe que nessa face visceral, né, então, essa segmentação de Goldsmith. Desenho aqui clássico do testículo ATG, estou mostrando a sistematização desses vasos para os segmentos, né? Todos os segmentos aqui, vejam. Então, o lobo esquerdo, o 2 e o 3, o 4, aqui o 5, 6, 7 e 8, está mostrando a veia, a porta chegando aqui, abrindo na porta do fígado, né? Abrindo, então, para o primeiro segmento lá atrás, o segmento de Spiegel, né? Ou lobo de Spiegel, lobo quadrado, segmento 1. Depois eu tenho aqui a veia porta, que chama veia porta direita, veia porta direita e veia porta esquerda, ou seria lobar direita e lobar esquerda. A lobar esquerda vai ter uma interlobar, né, esquerda, que seria para o segmento 2, e uma interlobar para o segmento 3. E aqui um outro interlobar para o lobo. A veia hepática direita, ou lobar direita, ela vai ter uma interlobar, então, para o segmento 5, para o segmento 8. E lá, a interlobar, né, mais transversa, né, elas para o segmento 6 e 7. Aqui, então, como dedos entrelaçados, eu vou encontrar 3
veias, né? Então, fluxo aferente são as veias hepáticas direita, esquerda e hepática média, que drenam o sangue já metabolizado no fígado para a cava inferior. Então, é importante comentar a relação desse fígado com os aumentos por conta da cirurgia hepatobiliar, né? Nota essa imagem mostrando mais uma vez aqui em 3D essa relação do fígado, né? Aqui e o aumento, né? Esse aumento menor aqui em cima, aumento maior aqui, que eu consigo observar nesse plano em verde, e posteriormente o aumento menor, então, essa bolsa aumental em azul. Lembrando que criam aqueles recessos, na realidade, essa bolsa, né, aumental. E lembrando que aqui essa bolsa aumental, as lâminas se coalescem formando o aumento maior. Isso é importante por conta desse aumento aqui, a transição do forame aumental de Winslow. Então, vejo aqui uma técnica, uma manobra de palpação, tocando ele, passando com o dedo atrás pelo forame de Winslow, né, um forame aumental aqui, para eu sentir esses elementos do pedículo hepático aqui, essa tríade portal, né? Então, esse forame aumental de Winslow, eu vou ter essa manobra, chamada manobra de Pringle. Pringle é esse senhor aqui que descreveu essa manobra. Importante para identificar, então, a artéria, a veia, e numa cirurgia aberta ou fechada, eu preciso identificar esses elementos para poder ligar os vasos, sobretudo a cística, porque eu vou fazer uma hepato, digamos aqui, uma colecistectomia, né? Então, essa manobra de Pringle, né, eu identifiquei através do forame aumental de Winslow os elementos do pedículo, né, vou dissecar aqui, e geralmente você faz nessa manobra um pinçamento desses elementos. Essa manobra Pringle. Então, descrito inicialmente em torno de 60 minutos, 50, 60 minutos. Hoje tem artigos que dizem que 20 minutos já levam uma síndrome inflamatória de resposta sistêmica, com polimorfos nucleares, com congestão venosa, que acontece mesentérica aqui, porque está chegando, e esplênica, porque o sangue está chegando através da veia porta, que foi pinçado aqui, né? Então, manobra Pringle. Então, quanto mais rápida a cirurgia, menos você tem, menos chance de lesão você tem, né? Lembrando que esse artigo já fala em 20 minutos, então uma cirurgia de 20 minutos seria o ideal, né? Então, vejam, para essa cirurgia, os elementos numa videolaparoscopia, né, uma colestectomia por vídeo, eu preciso identificar aquele nosso suco de Rouvier, né, ou de Gans, né, e também o ligamento venoso de Arantius. Para poder identificar esse suco aqui, eu preciso ter em mente essa anatomia, né? Aqui numa peça da tese de doutorado do Dr. Martins, mostrando então essa incisura destra de Gans, também chamado de suco de Rouvier, tá? Então está aí no segmento 5. Aqui, mais uma vez, relembrando, que nós já comentamos, suco de Rouvier, essa incisura, né, suco de Rouvier aqui em branco, né, através da essa vista, através da videolaparoscopia. Então, esse suco é importante, ele está presente em 82%, né, de peças no estudo do Dr. Martins. Notem vocês aqui nessa peça dissecada agora, começou a dissecar, eu encontro aqui já o início do pedículo, já estou tirando aqui peritônio, estou tirando, e aí eu consigo já evidenciar vaso, nesse caso o trígono de Calot, que se encontra exatamente por aqui, né? Aqui em vermelho, então, o ducto colédoco já. E lembrando daquela metamnemônica que nós chamamos de Rangers. Algumas variações hepáticas podem existir, né? Então, como um lobo de Hiddeus aumentado, um lobo a mais, né, aqui nessa região, na superfície, pode apresentar aquelas impressões que nós já falamos, e aqui o lobo de Hiddeus. Então, vejam, está aumentado aqui desse lobo esquerdo, né? Nessa outra imagem, uma variação embriológica agora, então, através de elementos vasculonervosos aqui no diafragma, eu posso ter uma herniação, né, um lóbulo anômalo para a cavidade torácica. Lembrando aquela hérnia de Bochdalek que acontece à esquerda, na cúpula aqui esquerda. Então, na direita pode acontecer essa anomalia, às vezes um achado cirúrgico. E na superfície, então, a projeção do lóbulo, né, um apêndice hepático, também pode ser identificado aqui na tese do Dr. Martins, está bem claro aqui, né? Então, a irrigação arterial do fígado, ela acontece a partir do tripé de Rayleigh, né? Ou, diríamos, tronco celíaco. Então, o tronco celíaco é o primeiro tronco que surge aqui no abdômen, como ramo da aorta, né? Lembrando que os primeiros ramos são as
frênicas inferiores, né? E aqui, então, como um grande maior tronco, eu tenho esse tronco cilíaco, ou tripé de Rayleigh, também chamado, que dá origem a uma artéria gástrica esquerda, uma esplênica, né, que é essa aqui, também chamada de lienal, em alguns livros em latim, e a hepática aqui comum, né, que nos importa. Tem um erro aqui importante chamado artéria hepática, desculpa, uma artéria hepática comum, tá certo. Depois ela se divide em hepática própria, que é a do nosso interesse, que vai nutrir o fígado. A hepática própria, por sua vez, deixa nutrição aqui para a vesícula biliar, que é a cística. Então, antes, na divisão de hepática comum para hepática própria, eu vou ter uma chamada de gastroduodenal. Então, a partir daqui que se bifurca, eu tenho o início dessa artéria no pedículo hepático, ok? E podendo ocorrer variações desse pedículo hepático, né? Então, pode ocorrer N variações aqui dessa artéria hepática, né? Hepática, ela pode ser mais aqui acima, pode ser independente da aorta, né? Ou a partir de uma, ou da gástrica ou da esplênica. As variações são enormes. Então, novamente, aqui foi aberto quem? Aquele aumento menor, que é a dobra do peritônio, né? Foi aberto aqui o ligamento hepatodenal para poder mostrar, então, a hepática própria e o ponto de bifurcação, né? Então, é exatamente a transição gastroduodenal. Então, tem aqui a artéria hepática própria, que está à frente da veia porta, que é posterior, e está à esquerda do ducto colédoco. Então, exatamente por aqui, eu tenho a artéria hepática própria, que vai dividir lá em cima em hepática direita e esquerda e vai deixar ramo para a cística, que é para a vesícula biliar. Algumas variações do tripé de Rayleigh, como eu havia comentado, né? Então, de maior frequência, em torno de 18 a 22%, eu tenho uma hepática, né? Duas hepáticas, uma hepática aqui comum, né, dando a gastrodenal e aqui a hepática própria, e uma outra hepática, nesse caso seria hepática direita, e uma hepática esquerda saindo do tronco cilíaco normal, né. Dessas variações podem encontrar em torno de 15%, então uma hepática esquerda, né, saindo lá da gástrica esquerda. Tem uma outra variação que é mais rara, em 2%, né, as duas últimas aqui. Então, essa artéria hepática de esquerda saindo mais baixa, divisão mais baixa. E uma outra ainda em 2%, então, essa divisão. Então, isso está publicado no livro de cirurgia do Schwartz. Outras variações segmentares, e, portanto, o padrão usual. Então, esse aqui, né, a hepática própria, dando hepática direita e esquerda, e uma outra em 25%, que ela pode, então, eu tenho, a partir da hepática direita, eu tenho uma medial esquerda, né, para o segmento esquerdo, e uma lateral para o segmento esquerdo. Né? Geralmente, essas laterais e mediais saem da hepática esquerda. Então, são variações de importância cirúrgica, né? Outras variações, então, em 40% eu tenho essa organização, que é a hepática direita, aqui a esquerda, dando a medial e a lateral. Em 35%, eu posso ter a direita aqui normal, que varia mais, em resumo. Então, é a hepática esquerda. Então, numa cirurgia tem que ter isso em mente, né? Olha só, 75% aqui variando entre as duas em seus ramos, né? E 25% eu tenho, então, uma medial, que já comentamos, a medial saindo da hepática direita. Aqui uma variação que nós publicamos, né, variações anômalas das artérias hepáticas, um relato de caso, juntamente com o professor Rafael Cisne de Paula, né, onde nós conseguimos evidenciar, então, lá o tronco cilíaco, e o importante, essa artéria aqui, então, a artéria hepática direita, saindo lá posterior, fazendo parte daquele, uma variação mais rara da que nós comentamos aqui. Então, veja a hepática aqui em cima é esquerda, né, e aqui a direita posterior à veia porta, né? Lembrando que ela é anterior à veia porta, aqui ela está posterior. A drenagem venosa, então, então é importante comentar, a drenagem venosa do fígado tem que ter em mente uma drenagem afluente, né? Aferente ao fígado, então é através da veia porta, que traz sangue, então, aqui, de todo o intestino delgado, do intestino grosso, através do delgado e o grosso colo ascendente transverso, pela veia mesentérica superior, que recebe a veia esplênica, essa veia esplênica trazendo do baço, né, o produto da hematopoese, e recebe aqui, essa esplênica recebe algumas veias pancreáticas, né, que estão levando, então, aqui para ela hormônios, né, hormônios hipoglicemiantes, então, para essa veia.
E essa veia esplênica recebe a veia mesentérica inferior, que nós já abordamos no intestino, então, que está trazendo sangue desde lá do reto, sigmoide, cola descendente e parte do colo transverso. Então, essa veia mesentérica inferior drena para a esplênica. A esplênica com a mesentérica superior é que forma a veia porta. Então, esse sangue se mistura aqui. Notem a coloração do fígado aqui, é esquemático para ter uma ideia de que esse sangue, então, da veia porta, praticamente do intestino delgado todo, né, os nutrientes do colo ascendente transverso, vai para grande parte da onde? Do lobo direito, vai para os segmentos aqui, 5, 6, 7 e 8, e se mistura aqui em parte com o sangue vindo do intestino grosso, colo descendente, do baço e do baço pâncreas e do estômago, então para o segmento medial e segmento lateral do lobo esquerdo. Isso é uma ideia, então, dessa mistura de sangue, tá? Não é 100% assim, mas o desenho do Neto, ele traz para a gente, então, uma organização para a gente ter isso claro em mente, né? Então, esse fluxo aferente para o fígado é veia porta. Notem lá atrás, passando a veia cava inferior. Então, aqui foi recortado, mostrando a relação importante dessa veia porta, já dividindo, né, aqui em veia lobar direita e esquerda, né, e lá atrás a importância da veia cava, passando posterior no seu sulco para ela, do fígado, recebendo as veias hepáticas. Então, de um fluxo agora eferente do fígado para a veia cava inferior. Tá? Então, essa relação é importante em algumas fisiopatologias, né, de massa, ou de aumento desse fígado, tumor, que podem comprimir essas veias, comprimir a veia cava, né? Então, aqui esse desenho mostrando uma organização geral dessa veia porta, esse fluxo aferente. Mais uma vez, se tirar do estômago agora, né, mostrando, então, às vezes pode ocorrer variação nessa mesentérica inferior, ela chegando direto aqui junto com a esplênica e a mesentérica superior, formando, então, uma cava trirradiada, desculpa, uma veia porta trirradiada, tá? É raro, mas pode acontecer. O fluxo eferente é o fluxo que sai do fígado, fluxo venoso ainda, né? Então, o fluxo que sai. O aferente, só para lembrar, ele é venoso e arterial. O arterial através da artéria hepática própria, para nutrir o parênquima hepático dos segmentos, e a veia porta para levar o sangue para ser metabolizado. Já o fluxo eferente, ele é só venoso, então são as 3 veias, né? A hepática direita, a média e a hepática esquerda, que vai drenar esse sangue metabolizado para a veia cava inferior e, por sua vez, chegar ao átero direito e seguir o caminho. Tá? Aqui foi retirado o fígado para notar, então, as 3 veias hepáticas, né? Direita, esquerda e a média, né? Então, foi retirado o fígado para ter essa ideia, e elas estão exatamente naquela região desprovida de peritônio, né? Então, a área nua do fígado. Né? Então, nessa imagem mostra claramente as 3 aqui. Um artigo também de variações hepáticas, nós publicamos juntamente com um cirurgião de fígado hoje, Dr. Neves, que foi nosso aluno, nosso monitor, né? Professor Manaia, professor Cavazói, Williams, os 3 ícones do Departamento de Morfologia da UF, né? Professor Rodrigo Mota também, outro ícone, e esse humilde professor que vos fala aqui. Então, escrevemos variações hepáticas. Então, as veias, geralmente, elas drenam para onde? Nós acabamos de falar, para a veia cava inferior. Então, nessa imagem aqui, eu tenho 3 veias hepáticas drenando, aqui eu diria de um segmento posterior inferior, né, para a veia cava inferior aqui abaixo, antes dela transitar atrás do fígado. Então, uma variação de importância cirúrgica. As veias hepáticas podem variar também, elas apresentam 4 tipos, né? O que é mais comum é o tipo 2, né? E que tem 42%. Então, quais são as variações? Elas podem apresentar tipo 1, somente 2 veias hepáticas, né? E as afluências dessa uma hepática trirradiada aqui, então, somente 10%. A tipo 2, eu tenho 42%, então, a veia hepática aqui, as veias hepáticas, as 3 veias, né? Ou a variação sempre da média aqui, ou da hepática esquerda variando, ou independente. O tipo 3, em 26%, quem está variando aqui pode ser, então, em A, tipo 3A, então eu tenho 4 veias hepáticas, né? Podemos ter 4, uma direita saindo independente, uma supernumerária, né? E tendo aqui, ou a média e uma supernumerária para triplo. E a tipo 4, 5% praticamente, eu tenho, então, ou somente 2 hepáticas, né? Ou a direita e a esquerda com uma fusionada com a média, ou aqui 2, eu tenho, então, direita e esquerda, né? Não tenho a média, ok? Então, são as variações. A inervação do fígado. Vamos lá. Então, o fígado é inervado a partir de quem? Do nervo esplâncnico, né? Os nervos esplâncnicos. Esses nervos esplâncnicos, eles têm 2, esplâncnico maior e menor.
O esplâncnico maior, ele é formado, então, a partir, lá vejam, de T7, T8, T9, T10, né? Vejam aqui, ele desce a nervo esplâncnico, chega até onde? Até o gânglio celíaco, fica ao redor do tronco celíaco aqui, né? E ganha o fígado através de quem? Da artéria, né? E aqui da artéria celíaca, ganha através da artéria hepática, né? Hepática comum, depois própria do tronco celíaco. Então, ele acompanha o feixe vascular nervoso aqui. Então, a inervação simpática. Então, a simpática, a partir de T7 a T10, nervo esplâncnico maior, né, chega ao tronco celíaco e vai ao fígado. Né? E eu tenho a parasimpática. Parasimpática, então, não só o fígado, como as vias biliares também, intrahepática e aqui extrahepática. Né? E, então, eu tenho a parasimpática inervação. Inervação parasimpática através de quem? Do nervo vago. Então, o nervo vago, ele é o 10º par craniano, está aqui em azul, né? Azul, então, parasimpático vago, vermelho aqui, preto, unidos, essas cores. Então, simpático, lembrando que o eu vou ter uma fibra pós-ganglionar, uma fibra pré-ganglionar, né? E aqui, do lado em azul, então, eu tenho o nervo vago direito e esquerdo, e aqui, quando atravessa o diafragma, eles vão pelo tronco celíaco até o fígado, ok? Então, lembrando que aqui eu tenho o nervo frênico, chamando a atenção para o nervo frênico nessa imagem. O frênico vem para inervar aqui o direito, a cúpula direita do diafragma. O diafragma está muito íntimo de quem? Do fígado, que está logo abaixo. O fígado, em parte aqui, ele é desprovido de peritônio área nua, né? E o peritônio mantém uma relação aqui, então, com o nervo frênico. Imagine vocês, então, aqui uma alteração, né? Nessa região suprahepática, né? No recesso suprahepático, subhepático, enfim, que tem relação com o peritônio. Eu posso irritar o nervo frênico, por isso, geralmente a dor, né? Aqui é no hipocôndrio direito, que se estende para a região do dorso à direita aqui, tá? Uma dor hepatobiliar. Mas pode se irradiar lá para o ombro direito, né? Para o ombro e região escapular direita. Por conta de quem? Do C3, C4, C5, que é a origem do nervo frênico. C3, C4, C5 dá o frênico, né? E também alguns ramos supraclaviculares, por isso essa dor para o ombro, ok? Então, aqui a imagem do Netter mostrando o vago, né, o tronco vagal aqui anterior, e lá vai ter o posterior, e aí é o direito e esquerdo que forma o tronco vagal, né? O tronco vagal, então, anterior, ele dá um raminho aqui, que é um ramo hepático, né? Um ramo anterior. E aí eu vou ter lá embaixo um outro ramo, através vários outros ramos, através do tronco celíaco, chegando aqui para o plexo hepático, né? Para o fígado. Então, aqui o nervo vago. E o parasimpático, né? Aqui agora a gente mostrando, novamente um nervo vago, seu ramo, divisão anterior, lá da divisão posterior, pelo celíaco, então o plexo celíaco, o plexo hepático, acompanhando a artéria, o pedículo para todo o fígado. Né? Então, é importante comentar, né, aqui o nervo, do nervo, que aqui essa imagem não estou mostrando, na realidade, ou na realidade eu quero que fique claro, então, essa inervação celíaca aqui, ela se mistura. Tem o ramo do vago e eu tenho lá o ramo do esplâncnico, então o vago parasimpático e o simpático através de T7 a T10, que é o esplâncnico, que chega aqui maior, chega até o tronco celíaco e aqui esse plexo, tá, simpático. A drenagem linfática do fígado acontece, então, tem uma drenagem linfática superior e uma drenagem linfática profunda. Esse desenho do Testila Tagê, muito bom. Mostra para a gente, então, essa drenagem superficial, né, do parênquima, aqui da superfície do fígado, que acontece, então, um trajeto através da coluna vertebral aqui, né, parede torácica, né, diafragma, que está aqui em cima, número 6, e a parte da superfície drena para esses linfonodos aqui, que são os linfonodos da porta hepática, né, aqui o número 8, ou drenam lá para aquela região que seria o 6, o 7 aí, então, que é os nódulos linfáticos para chifoides, né, mais anteriores, ok? E supradiafragmáticos. Então, tem uma relação aqui os processos chifoide e parachifoides aqui. Então, região supradiafragmática. Isso é importante, essa relação com quem, gente? Esse linfonodo supradiafragmático? Também com o
nosso pulmão, que está muito em cima aqui, muito próximo. Então, relação anatômica, linfática, de importância metastática, ok? Então, aqui ainda existe desses linfonodos que estão hilares ou porta-hilares, também uma relação de superfície com quem? Com os linfonodos aqui suprapancreáticos. Nesse desenho mais esquemático ainda, do livro do Scandalax, mostra os superficiais, então, vejam, aqui o fígado e aqui o diafragma. Então, eles drenam na parte, traçando uma linha imaginária aqui, o segmento mais próximos do diafragma, então eles atravessam aqui, junto com o nervo frênico, junto com os vasos da aorta lá, o esôfago, através da veia cava, né, e eu tenho, então, aqui, e através da abertura aqui de Morgani para os vasos, eu tenho a drenagem para os chifóideos aqui, né, eu tenho a drenagem para essa região que são os frênicos, né, anteriores e posteriores, e eu tenho aqui os frênicos posteriores. Então, vejam, essa drenagem superficial, né, do fígado, dessa superfície aqui, ok? Então, são os paracárdicos, alguns para os paracárdicos, outros para lá, os pericavais, ok? E alguns, como falei para vocês aqui embaixo, para duodeno e pâncreas. A drenagem profunda, então, eles acompanham quem? Acompanham os vasos, só lembrar, então, aquele fluxo aferente, né? Então, nesse caso aqui, os vasos linfáticos, eles, seguindo as veias hepáticas, né? Eles seguem esse fluxo eferente das veias, né? Então, vão para esses linfonodos superficiais que nós chamamos aqui em cima de linfonodos laterais aqui da veia cava inferior, superiores, superficiais. Através das veias, né, a veia porta que está chegando aqui no fígado, esse fluxo de drenagem linfática, ele é centrípeto, né? Então, é centrífugo, ele está fugindo, né, ao ponto que da veia porta ele é centrífugo, então, está indo para o centro, centrípeto, e centrífugo é a drenagem linfática, centrífugo do fígado. Então, ela drena para onde? Para esses linfonodos celíacos, né? Os linfonodos que se encontram aqui, gastroduodenais, né? Gastrohepáticos, se encontram nessa região aqui, e pancreático-duodenais. Obrigatoriamente vai drenar, então, que para a cisterna do quilo, lá por sua vez, para o ducto de Pequet, o ducto torácico. A anatomia patológica do fígado não existe aqui N situações, né? Mas em geral temos aqui abscessos, né? Que podem ser piogênicos, amibias, temos cirrose, né? Então, cirrose micronodular e macronodular, né? Pode ser, então, cistos eu posso encontrar aqui, cistos não parasíticos e cistos idáticos, né? Eu posso encontrar tumores, benignos e malignos, né? Metastáticos, superficiais e profundos. Então, em resumo, são essas patologias do fígado. Olha o porquê do termo fígado, até usei essa imagem brincando com vocês, porque ficatum vem de figo, que era a alimentação dada aos patos, né, que causa aquela esteatose hepática, né? Então, eu estou brincando com vocês. Vacilou na dieta, eu tenho uma esteatose hepática. Então, a esteatose hepática é algo parecido com o que acontece com os patos, lá naquela especiaria, né, que é o patê, né, lá dos franceses. Então, tem um fígado normal, né, e aqui o fígado gorduroso, ele começa a aglomerar, né, depositar, que é bem disperso, tecido gorduroso, né? Então, isso nós chamamos de esteatose hepática. E aí, é o indivíduo que saiu da dieta, mas não é do dia para a noite, é por longa data. Então, vacilou na dieta, eu tenho aí um fígado, uma esteatose hepática, ela pode ser não alcoólica ou alcoólica. Então, novamente, então, olha a esteatose hepática aqui, micronodular, micro aqui ainda não, já é macro, e macronodular também num corte patológico aqui, com grandes áreas de tecido coalescentes de gordura, né? Então, aqui eu tenho uma esteatose hepática macronodular, a mesma na superfície, que eu consigo palpar o exame físico, né? Então, veja aqui, um fígado normal, como se organiza aqui o tecido daquele lobo hepático, a veia centrolobular, e olha um tecido, um fígado macroscópico aqui mais esbranquiçado, né? Aqui o normal mais vermelho, marrom, e aqui eu observo, então, ele mais esbranquiçado que um fígado esteatótico. E eu aqui, notem a deposição de gordura, né? Nesses anéis aqui circulares, essas bolinhas, né, que foram digeridas no processamento histológico. Então, a evolução da esteatose hepática começa como? Tem um fígado normal.
E aí eu começo a ingerir bastante gordura, tenho uma esteatose hepática de 1 grau, ela evolui, né, de micronodulares, né, a macronodulares, né, então a esteatose hepática, eu tenho aqui já uma esteatose hepática não alcoólica, macronodular, e aqui eu tenho uma cirrose. Então já tem um tecido fibrótico aqui, porque isso é um processo inflamatório. Então, processo inflamatório constante que leva a uma esteatose. Lembrando que esse fígado é um órgão que apresenta regeneração. Imaginem vocês, né, lembrando o Prometheus, ele se regenera, mas constantemente agressão, né, diária na alimentação ou alcoólica, ou os dois juntos, então acaba evoluindo. Eu tenho uma fase reversível aqui da esteatose hepática, né, com exercício, mudando hábitos de vida alimentares, até utilizando medicamentos, né, simvastatina e outros de sua família, ainda uma esteatose macronodular, né, uma esteatose não hepática, que não alcoólica, eu consigo uma reversão, né? Agora, no quadro de cirrose, eu não consigo reversão, então é irreversível. Então, a cirrose hepática é irreversível, um processo que somente o transplante hepático. Então, existem alguns estágios de fibrose, né? Estágio normal, aqui estágio 1, 2, 3, 4, e estágio 5 eu tenho um carcinoma hepatocelular. Então, eu posso evoluir naturalmente de uma esteatose hepática, né, até uma cirrose e um carcinoma hepatocelular, ok? Então, aí eu trago para vocês, né, uma grande frase célebre de Hipócrates, né, que seu remédio seja seu alimento, e que seu alimento seja seu remédio. Então, obviamente, lembrando que até o estágio 3, né, já a cirrose é irreversível. E aí nós produzimos um trabalho, uma pesquisa, onde eu orientei o Dr. Reginaldo Franklin e outros colegas, a participação de outros professores da Universidade Federal de Alagoas, né, onde foi provocado, então, uma esteatose hepática não alcoólica em coelhos. Notem aqui que eu tenho um tecido normal, né, vermelho, dessa macroscópica do fígado, e um tecido histológico. Nessa outra imagem, eu tenho um fígado esteatótico, né, com aqui aquelas placas de gordura, né, aquele tecido gorduroso, né, e aqui nós tratamos, então, o trabalho foi o seguinte, nós pegamos coelhos, damos uma dieta normal, uma dieta hiperlipídica, com gema de ovo para esses coelhos, e um terceiro grupo que está em C aqui, hiperlipídica, mas também nós oferecemos a leucoantocianidina. Então, leucoantocianidina é um elemento aí, flavonoide da uva, né, do suco, e aí nós observamos, né, que houve uma proteção hepática parcial aqui, né? Então, o sugerido é o suco de uva e não o vinho, porque o vinho componente alcoólico pode levar àquela esteatose hepática alcoólica. Então, um trabalho que nós publicamos. E aí, então, essa frase novamente, o que nós queremos, né? Então, é a questão, aí o nosso alimento é o nosso remédio, sair desses processados, né, e tender para alimentos mais naturais, né, frutas, legumes e verduras. Muito bem, então, senão, nós temos a anatomia patológica para trazer complicações. Então, eu tenho aqui em verde uma insuficiência hepática, pode ocorrer, né, levando a coma, a icterícia, levando a lesões hepáticas, ascite, anemia, hemorragia, tendência à hemorragia, por conta do fator de coagulação, né, edema nos membros, né, isso aqui, então, agora em azul, um efeito de hipertensão portal, né, então eu posso trazer alterações esofágicas, varizes esofagianas, uma esplenomegalia, hepatomegalia, por isso eu falei do espaço de Traube aqui, né, junto com a regra 5.5.10 do fígado, para a gente examinar na superfície, uma esplenomegalia. Eu posso ter cabeça de medusa, porque eu tenho uma cirrose, o sangue não consegue chegar no fígado, e eu tenho uma congestão venosa aqui, um sinal na superfície chamado de caput medusae, ou cabeça de medusa. Então, veja, também trazendo edema. Tá? Então, são as situações patológicas envolvendo o fígado. Então, a obstrução da veia cava inferior também pode ocorrer naquele fígado patológico que eu falei para vocês. Então, esse fígado pode comprimir quem, gente? Comprimir as veias hepáticas e a veia cava inferior, trazendo comprometimento sistêmico. Nós temos a relação, né, de metástases hematogênicas. Veja, do fígado eu posso ter metástases do pulmão, para o fígado, além de, obviamente, rim, osso e cérebro. Mas outro tipo 2, ou do fígado para o pulmão, por conta da questão hematogênica, né? Eu posso ter, então,
aqui outros casos que seriam somente, então, agora pulmonar, renal e ósseo, mas envolvendo o fígado, o intestino possa ter metástase para o fígado. Gente, é lembrar da anatomia, é lembrar da drenagem linfática, venosa, da irrigação arterial. Isso nos nessa outra imagem, nós conseguimos visualizar, deixa eu fazer um pedir, é isso mesmo, nós temos aqui, então, um esquema mostrando para vocês aqueles recessos, né, o recesso hepatorrenal, o recesso subfrênico, como eles são contínuos com o peritônio. Então, imagine vocês, está mostrando aqui, desde a pelve, né, através da goteira paracólica, eu posso chegar no recesso hepatorrenal, né, ou posso acumular sangue naquele espaço reto uterino. Sangramento ou pus, né, ou infecção, lembrando que na mulher aqui a comunicação com a superfície, com o ambiente externo, através do canal vaginal, o útero, a tuba uterina, e aí se comunica com a cavidade peritoneal. E aí eu posso ter pus nessa cavidade e drenar para cá, levando aquele sinal, uma síndrome que é chamada síndrome de Fritz-Hugh-Curtis, levando aquele sinal aqui de corda de violino no fígado, né? Aquela perihepatite. Então, lembrando aqui desse recesso, e aí lembrando também que um sangramento nessa região, através da goteira paracólica, no lado direito, eu posso ter irritação do frênico, né? Não somente sangue, como pus, como infecção, como eu acabei de falar. Esses abscessos lá nos recessos são comuns, no recesso subfrênico, olha um abscesso aqui criando duas pseudomembranas, né? Então, que é visto em imagem, já mostrei anteriormente, ou na vista esquerda, que é no recesso subfrênico ainda, com um abscesso, né? Notem o lado esquerdo e direito, eu posso ter um aqui, naquele recesso de Morrison, recesso hepatorrenal, a membrana protegendo esse acúmulo de pus de secreção, algumas pseudomembranas, são aqueles sinais que nós falamos, então, de corda de violino, né, ou de brida aqui na parede abdominal, e um grande abscesso aqui nessa região subhepática. Aqui, a drenagem do abscesso, então, é importante lembrar da anatomia, logo abaixo, então, uma drenagem do subfrênico ou da loja, ou do recesso de Morrison, eu posso entrar, então, aqui como referência, ponto de referência, a 12ª costela. Então, faço uma drenagem na superfície aqui, sem abrir o peritônio, então, percutânea desse abscesso. Outra vista aqui ainda, então, é essa drenagem, novamente, aqui, subfrênica ou lá à direita, aqui à esquerda, né? Então, levando como referência esses recessos, né? Agora, transperitoneal, também pode ser feita, né, desse subfrênico, o subhepático, ou aqui da loja de Morrison, ou lá ainda outro subfrênico entre ou também chamado supraesplênico, né? Então, essa é uma drenagem transperitoneal. Anatomia dor referida, então já comentamos aqui, uma dor referida no hipocôndrio direito, né, está relacionada ao fígado, e essa dor me leva até onde? Até a região supraclavicular, né, por conta do frênico. Era uma dor muito íntima aqui, biliar, né, então eu tenho a dor no hipocôndrio direito também, e mais à direita do ombro, por conta da inervação, essa relação com o frênico. Nessa imagem, olha novamente o frênico aqui, por isso a dor referida. Lembrando que a infusão hepática, né, então posso irritar o peritônio, aqui em trauma posso usar o peritônio para revestir esse fígado, e a lobectomia é importante conhecer as anastomoses, por isso segmentação hepática de Coinot, de Bismuth. Então notem aqui, eu tenho lá a veia e a cava, né, então tendo conhecimento dos segmentos, eu vou e tiro esse lobo aqui do fígado, parte desse segmento antero-superior do fígado, eu vou ligar o vaso que está aqui, né, de segmentos. Então, faço uma anastomose, né, dessas veias hepáticas, ok? Então, através de uma lobectomia, conhecendo os segmentos. Alguns sinais específicos na superfície é importante, lembrando que, como diz na Bíblia, os olhos são o espelho da alma. Nesse caso, clinicamente, para a gente, os olhos são os espelhos do fígado, né? Então, e da vesícula biliar. Então, uma icterícia clínica. Esse paciente já está com uma icterícia não só ocular, como clínica, né? Aqui, somente ocular. E lembrando a medicina chinesa, como comentei anteriormente, então o olho em chinês chama-se chó. Chó quer dizer canal de ligação entre o fígado e o olho. Então, veja, os chineses sabiam que o fígado tinha uma relação com o olho, e aqui está explicado, né? A fisiologia da icterícia.
Nessa região do olho também, uma hiperlipidemia pode trazer alguns sinais, né, que eu posso observar na superfície, como chantelasmas, né, e essa hiperlipidemia tem um fator importante, metabolismo hepático. Aqui uma imagem, né, visível na superfície, uma distensão abdominal, então tem alteração hepática com acúmulo de líquido no peritônio, nós chamamos de ascite. Então, lembram que é uma insuficiência hepática, né. A hipertensão portal acontece lá, eu tenho a cirrose, aquela evolução natural da esteatose hepática não alcoólica ou alcoólica, a cirrose, um adenocarcinoma vai acabar obstruindo aqui a veia porta, né? Então, eu tenho uma hipertensão portal, né? Essa hipertensão portal vai trazer congestão em quem? Naquelas veias gástrica esquerda, né? E nas esofágicas, por isso que eu tenho aqui algumas varizes esofágicas observadas numa endoscopia, né? Então, isso é importante. Também é importante, lembrando que a veia porta, né, aqui ela recebe sangue da mesentérica inferior, a mesentérica inferior vem dando lá das retais, então hemorroidas na superfície podem indicar uma pressão abdominal aumentada ou uma insuficiência hepática aqui, uma obstrução hepática, então hemorroida. Aqui a cabeça de medusa, lembra, tem algumas veias que drenam a pele na região periumbilical e se conectam com aquele ligamento falciforme, né, lembrando da circulação fetal. Então pode apresentar uma congestão venosa que chamamos de cabeça de medusa. E há aumento do baço, né, esplenomegalia, porque o sangue, através da esplênica, não chega na porta, fica congestionado, né? Então, esplenomegalia, varizes esofagianas, pode ter alterações em encefalopatia hepática. Olha como é interessante. E aqui, mostrando aquele nódulo, né, e a veia, né, com as suas veias, aqui ele está hipertrofiado, já com isso necrose do tecido. Aí a cabeça de medusa, eu coloquei uma cabeça de medusa moderna, né, em tempos de Covid, achei na internet, né, onde eu utilizo algumas imagens do Google para ilustrar melhor nossas aulas, né, e tornar um pouco engraçado. Então, a cabeça de medusa moderna aqui. Cabeça de medusa, então, mitologia grega, e aqui, clinicamente, então, aquela congestão venosa periumbilical. Essa é a cabeça de medusa. Se eu tenho outras veias dilatadas nessa região, eu não tenho correlação com fígado. Então, essa circulação colateral, aqui sim com fígado, essas outras com obstrução de outras veias, que são as veias, então, sistêmicas para a veia cava. Então, circulação portal e colateral. Essa é uma cabeça de medusa clássica, né? E aqui, eu não tenho cabeça de medusa, aqui eu tenho veias epigástricas, né? Desculpa, são as veias epigástricas inferiores que drenam para as veias femorais aqui que estão obstruídas. Cabeça de medusa aqui, o umbigo está livre, tá? Então, olhem, o outro padrão, todo o abdômen aqui, isso não é cabeça de medusa, é uma circulação colateral por conta da sistêmica. Pode até ter um tumor aqui de fígado comprimindo a veia cava inferior e trazendo essa relação sistêmica aqui na superfície com outras veias. Cabeça de medusa somente periumbilical, tá, gente? Então, é essa circulação colateral aqui, ok? Então, hepatite é muito comum acontecer, né? Então, veja, a hepatite trazendo um quadro infeccioso aí, pode ser uma hepatite purulenta, inclusive, né? Com abscesso, né? E aí, às vezes, pedras a gente vai abordar na aula de vesícula biliar, nessa imagem. Então, o acúmulo de água livre no peritônio é quando eu tenho aquela hipertensão portal, né? E aí o vaso está distendido, começa a transitar líquido para fora do vaso. Então, eu tenho o que, gente? Um aumento de líquido nessa cavidade, nesse peritônio. Eu tenho uma ascite, né? Obviamente, alguns elementos vão junto com esse líquido, por isso o paciente também apresenta uma hipoproteinemia, né? Tem pouca proteína, esse fio também está insuficiente. Notem que essa imagem no esquema mostrando então, onde está esse líquido, né? Livre no peritônio, tá? E aí você faz uma punção percutânea e pode fazer sim, conhecendo essa anatomia, pode fazer uma paracentese, nós chamamos. Um sinal semiológico, né? Uma manobra parasite, né? É o sinal de Piparotti. Então, sendo sinal de Piparotti, ou o paciente ou um outro avaliador põe a mão exatamente no plano mediano e eu dou algumas pequenas pancadinhas no lado direito, no lado esquerdo do abdômen e eu consigo sentir a reverberação desse líquido à esquerda aqui. Então, eu percebo o líquido que está nesse abdômen. Então, sinal de Piparotti. Ou maciçez móvel em decúbito também. Consigo a partir aqui da palpação desse abdômen. A amplitude hepática, lembrando, né, aqueles 4 a 8 centímetros na linha mediana, e aqui da quinta costela, então, de 6 a 12, né, nessa linha hemiclavicular. É na linha hemiclavicular que eu vou fazer a hepatimetria, que é isso, gente. Então, venho palpando,
lá da linha mamilar, lá do quinta costela, palpo, e aí eu percebo que aqui é timpânico, e aqui é maciço. Maciço porque eu tenho fígado aqui atrás, não me trará som. E a partir daqui desse rebordo costal, ainda é timpânico, e mais abaixo deveria ser, aqui é maciço, timpânico abaixo desse rebordo costal. Então, e eu vou perceber que ele pode estar, maciço mais abaixo. Opa, tem um aumento do fígado, né? Tem um aumento hepático. Aí, também a hepatimetria eu utilizo para medir, né, a quanto eu percebo, eu peço para o paciente fazer uma inspiração profunda, o diafragma empurra o fígado, a margem anterior do fígado vem lá para baixo. Eu notei até onde ela foi, marco uma canetinha, depois pego uma fita métrica e vejo quantos centímetros do rebordo costal ele se encontra. Então, isso é importante, a hepatimetria no exame físico. Tá? Aqui é uma manobra bimanual de Mathieu, onde o médico se posiciona à direita do paciente, com as mãos, à direita do paciente, com as mãos no rebordo costal aqui, pede o paciente inspirar profundamente, ele palpa aqui a consistência do fígado e a margem, tá? Manobra de Mathieu. Ou manobra bimanual, né, de Torres-Lemos, que é uma mão posterior, aqui nessa região de flanco direito, hipocôndrio flanco direito, e a palpação do fígado aqui, com a inspiração e expiração, tá? Manobra de Torres-Lemos. E existe um sinal de Torres-Homem, né? Quando você vai fazendo a percussão aqui, tá lá em cima timpânico, maciço, porque eu tenho o fígado atrás, e aqui, além de ser maciço, é doloroso. Então, faço uma percussão digital, né? Vocês vão aprender ainda, então, eu coloco a mão sobre a parede abdominal e percuto com meus outros dedos. É um dedo contra o dedo, por isso dígito digital. Então, ela é intensamente dolorosa e localizada nesse sinal. Então, nessa rebordo, nós chamamos de Torres-Homem, característico de abscesso hepático. A hepatomegalia, então, um sinal de aumento do fígado. Olha o rebordo costal, até onde foi medido, né, com a fita, o fígado. Isso aqui, então, é uma hepatomegalia, o fígado aumentado, ok? E aí, com o fígado aumentado, na cirrose eu tenho também um baço aumentado, então eu tenho uma hepatosplenomegalia. E para eu saber se o baço está aumentado, né, após essa manobra, eu vou aqui para o espaço semilunar de Traub, né? Então, veja, eu tenho geralmente aqui a sexta costela, eu tenho a borda aqui do hipocôndrio e a margem do hipocôndrio esquerdo, né, a margem do fígado. Eu fiz um esquema para ficar mais fácil para a gente entender aqui. Então, achei a quinta costela, traço uma linha nessa quinta costela, à esquerda, né, e traço outra linha na margem do hipocôndrio, né, até aqui a ponta da 10ª costela, e aí aqui essa margem lateral seria a margem lateral do baço. Então, o baço é arredondado, e essa região é arredondada por conta da cúpula diafragmática esquerda, então deu um aspecto de meia-lua, por isso o sinal, espaço semilunar de Traub, onde aqui o baço acompanha essa meia-lua, essa região de cúpula diafragmática, e ele vem aumentando. Então, passou desse espaço aqui, eu tenho que ser o quê? Timpânico, né, gente? Timpânico por conta do estômago, é timpânico, então, na percussão. E aí, se eu percebo que o baço pode estar aumentado, então tem uma esplenomegalia, isso fica o quê? Submaciço ou maciço, porque o baço preencheu, tá? E às vezes até um rebordo aqui costal com baço, uma esplenomegalia muito grande, tá? Então, aqui existe um ponto também importante, né? Desse ponto, desse espaço semilunar de Traub, e vejam como o baço está aumentado com uma vista lateral, vamos ver o baço está abaixo a relação com o diafragma aqui, e aqui o espaço de Traub pode estar aumentado, então, a esplenomegalia. Nessa imagem, então, aqui o paciente está de lado, na linha axilar anterior e linha axilar média, entre as duas, então, na região da 10ª costela, tem um ponto, né, o ponto chamado de ponto de Castel, ou também já vi em livros como ponto de Castelli. Então, vejam, eu faço uma percussão desse paciente de lado, né, o baço, uma percussão negativa, o baço está na linha axilar, onde? Linha axilar média. Se eu encontrar o baço aqui, tem que estar, deve estar aqui timpânico, está aumentado, né, submaciço, maciço, eu tenho, então, uma percussão esplênica positiva, aonde? No ponto de Castelli. Então, dois sinais para identificar o baço, tá? Fáceis, só ele identificar a ponta, então, da 10ª costela, na linha clavicular, linha axilar anterior e linha axilar posterior, média. Então, aqui está a linha axilar, esse é o ponto, então, ponto de Castelli. Então, o fígado, o baço deve estar lá atrás, e se ele tiver aumentado, preenchendo aqui o espaço Traub, então, ele está todo aqui, e aí
eu consigo identificar até a ponta de Castelli, ok? Bom, uma frase célebre desse grande cirurgião foi Bismuth, né? Que através de um bom, eu diria, excelente conhecimento de anatomia, e é um pré-requisito para a cirurgia moderna do fígado. Então, isso fica de mensagem para todos que nos assistem. Eu agradeço a todos, e aqui a nossa bibliografia utilizada e recomendada. Sempre utilizamos o Textila Tagi como referência, o livro da Anatomia do Gray, né, na 40ª edição, revisada pela Susan Standering, muitos desenhos obviamente, imagens maravilhosas, ilustrações médicas do Netter, né, já com contribuições do brasileiro, o professor Machado, o Prometheus, aqui citamos, ilustrações também do Netter de patologia. E o Google, né, utilizamos também imagens do Google. Então, sempre eu deixo claro, não é a intenção do autor dessa aula substituir os livros, e sim indicá-los, divulgá-los para a aula. Então, para melhor aproveitamento, esses livros são importantes para a consulta, juntamente com essa aula, antes ou após a aula. Muito obrigado a todos.